Bem, falando da lição número 8, a parte de segunda-feira fala sobre o Monte Sião. A profecia sobre o Monte Sião. O Monte Sião é citado no Apocalipse como sendo um monte de vitória, ou seja, como sendo um local de vitória, onde os salvos estarão junto com o Cordeiro. O que Sião representa nas profecias? Sião possui um significado bastante amplo na Bíblia. A Bíblia fala do Monte Sião como sendo a fortaleza de Deus. A Bíblia fala sobre as portas de Sião. A Bíblia fala sobre as filhas de Sião. No passado, Sião era uma fortaleza dos Jebusitas. Deus permitiu que Davi conquistasse essa fortaleza. E então, através dessa conquista, Davi então transferiu a capital da cidade para aquele local, para tornar ali a sua fortaleza, para tornar assim a cidade de Davi. Porque Davi mudou a capital para ali. E ali foi chamado de Monte Sião, a cidadela de Davi. Depois então, Salomão, ele ampliou essa situação do Monte Santo, foi fazendo no Monte Moriá, que ficava ao lado, fez o Templo de Salomão. E então ali Deus se manifestava. E era uma extensão do reino de Davi e de Salomão. E foi chamado então de o local onde Deus se manifestava. E de maneira que, quando as pessoas falavam de Sião, compreendiam que era a capital assim, de Jerusalém, a capital de Israel, juntamente com o Monte Moriá, que simbolizava o templo de Deus, onde Deus se manifestava. E então Sião passou a ser designado como uma fortaleza espiritual. Todos aqueles profetas que mencionavam Sião, mencionavam como sendo o local onde Deus se manifestava. E se tornou, assim, um título maravilhoso que, assim, demonstrava segurança. Quando se dizia que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que jamais serão abalados, porque ali Deus se manifestava. Por isso, referir-se à montanha onde ficava o templo, em algumas profecias bíblicas, era assim um local mencionado como de grande bênção. No Apocalipse 14, é descrito que o povo de Deus estará sobre o Monte Sião como vitoriosos em Cristo ou com Cristo. Esse lugar, então, é muito significativo. O Monte Sião tem um significado muito grande. Ellen White, inclusive, no livro Eventos Finais, página 83, ela relatou o seguinte: o Senhor tem na terra um povo que segue o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Esses estarão com ele no Monte Sião, o Monte Santo de Deus, simbolizando a vitória final. Então, tem uma conotação muito importante o Monte Sião. Agora, a pergunta 2 olhando a pergunta do salmista, que diz: quem habitará no teu santo monte? Davi fez essa pergunta. Olhando para essa pergunta, a resposta dada nos fala que os 144 mil estarão com Jesus no Monte Sião. E diz que esses 144 mil terão escritos na testa o nome do Pai de Jesus. O que significa isso? Vamos então para o texto bíblico, Salmo 15, versos de 1 a 5, diz o seguinte: Ah, Senhor, pergunta o salmista Davi, ah, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E ele responde: aquele que anda sinceramente, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo ele é desprezado, porque aqueles que honram o Senhor, esses são assim aceitos por aqueles que têm Deus no coração. Aquele que não dá seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Esses são os que morarão no Monte Santo de Deus. Agora veja Apocalipse 14, de 1 a 5. E eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele estavam os 144 mil, que tinham em suas testas escrito o nome do seu Pai. E cantavam um cântico novo diante do trono, que ninguém podia aprender, senão os 144 mil. Que eles estavam preparados para estar diante do trono, e ninguém podia fazer o que eles estavam fazendo, porque eles foram comprados da terra. Estes são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então a pergunta olhando para aquele que o salmista escreveu,
perguntando quem morará no teu santo monte, e olhando para aquilo que João escreveu, falando dos 144.000 sobre o Monte Sião, que semelhança existe entre eles? E o que significa o nome do Pai escrito na testa dos 144.000? A resposta é: Davi disse que aqueles que estarão no monte de Deus serão pessoas íntegras, que falaram a verdade durante a vida inteira e que temem ao Senhor. O nome do Pai escrito na testa dos 144.000 significa que eles refletiram o nome de Deus em suas vidas e deram testemunho da verdade. São pessoas irrepreensíveis. Não se contaminaram com mulheres, com igreja. São pessoas que estiveram firmes a vida inteira. A descrição que os salmos fazem dos que podem ficar na presença de Deus, sobre o monte santo de Deus, parece ser humanamente impossível de se conquistar. Porque nós vivemos num mundo corrompido e de uma forma ou de outra nós somos afetados pelo pecado de uma forma ou de outra. Só o Senhor Jesus poderá dirigir nossa vida na direção da santificação. Só o Espírito Santo poderá trabalhar limpando a nossa vida para que possamos estar aptos a estar no Monte Sião junto com o Senhor Jesus Cristo. O Salmo 15 e o Salmo 24 não falam sobre o Cordeiro. Falam sobre aqueles que estarão limpos pelo sangue do Cordeiro. Quando João fala dos salvos em pé no Monte Sião junto com o Cordeiro, João admite que eles só estarão lá porque o Cordeiro os limpou e justificou com o seu sangue. Por isso, eles foram tornados aptos para estarem naquele lugar no Monte Sião. Davi fala que os limpos de coração, os que não falam enganosamente, os que aprenderam de Deus a serem fiéis, são as pessoas que no Apocalipse fala que são pessoas resgatadas pelo Cordeiro, que na sua boca não se achou engano. É lógico que, humanamente falando, é impossível que hoje um ser humano não fale uma mentira ou invente uma verdade. Então, tem que ter a presença do Espírito Santo ajudando os futuros salvos a estarem com Jesus no Monte Sião. Atrás de um caminhão foi vista as palavras: sou inabalável, porque eu tenho um Deus inabalável. Havia um homem que estava em cima de um viaduto. Pensava em se atirar na avenida que lá embaixo tinha um tráfego intenso. Pensava em tirar a própria vida. Quando de cima do viaduto ele viu um caminhão passando, atrás com essas palavras: sou inabalável porque eu tenho uma fé inabalável. Esse homem havia sido um crente no passado. E isso o fez lembrar de suas idas à igreja, dos momentos espirituais que ele havia vivido. E por um momento ele pensou: será que Deus pode me aceitar? Desceu de onde ele estava, pediu perdão a Deus. E então se lembrou da frase bíblica que dizia: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que jamais serão abalados. Ele respirou fundo, ele captou a mensagem de Deus para o seu coração e resolveu dar uma chance para Deus trabalhar em sua vida. Foi restaurado. E hoje vive na presença do Senhor, na alegria do Senhor, porque somente Deus nos torna aptos para estarmos no Monte Santo junto com o Cordeiro. Deus nos abençoe. Peçamos a Ele essa força, essa energia, essa motivação, essa justificação, para que a nossa vida seja um exemplo para outras pessoas que estão nos olhando como sendo pessoas que seguem o Senhor Jesus, o Cordeiro. Que haja uma bênção em cada coração. E que a profecia do salvo sobre o Monte Sião nos alcance também nesse tempo. Fica com Deus. Amém.